aqui. E se vocês vão receber um avisinho, é só clicar no entendi. Mas sim, que bom estarmos juntas. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Perfeito, ótimo. Então, é uma grande alegria estarmos juntas nessa quarta-feira que, graças a Deus, esquentou um pouquinho, porque ontem quase viramos um gelo ambulante, mas aqui estamos juntas para aprender da palavra de Deus. E algo que eu acho muito interessante, mulheres, eu queria começar, na verdade, compartilhando sobre isso, né? É a preciosidade da união entre as discípulas. Então, isso é algo muito precioso. Então, como a Josi compartilhou, ela esteve aqui em casa, e ainda que é de outro bate-papo, outra cidade, temos o mesmo espírito e andamos juntas em união, e isso é muito poderoso. Mas estamos em união não apenas com pessoas que estão em Campinas, na igreja de Campinas, mas com todo o movimento ao redor do mundo. Amém. Pessoas de diferentes países, diferentes línguas, que estão no mesmo propósito, e isso é incrível. Amém. Então, para que hoje a gente tenha um gostinho disso, na verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês uma aula que foi a primeira pregação da igreja da Cidade do México, depois de 1 ano e meio sem se verem. Uau! Eles passaram 1 ano e meio sem qualquer culto semipresencial, sem nada. E depois desse longo tempo, 3 semanas atrás, eles estiveram juntos pela primeira vez. E foi muito especial. E um irmão chamado José Otero, ele já é bastante maduro na fé, tem dezenas de anos como discípulo e já liderou várias igrejas também. Ele fez uma pregação muito especial sobre começos. E eu acredito que cada uma de nós passa por começos, né? Então, não só no ano novo. Isso é incrível de ser discípula. Você não precisa esperar o ano novo para mudar. Quando eu não era discípula, eu pensava, ai, nossa, preciso mudar tal coisa. Mas quando chegar o ano novo e mudar o ano, tudo vai mudar na minha vida. Escrevia uma listinha de mudanças, enterrava na areia da praia. Pensava, esse ano vai. E quando não ia, eu pensava, vixe, não deu. Mas no ano novo, tudo vai mudar. Vamos né? lá. Mas como discípulas, olha só que incrível, a gente não precisa esperar o ano novo. A gente não precisa esperar um novo ano, um novo semestre, um novo começo de mês, porque todo dia é dia de um recomeço e todo dia é dia de algo novo. Então, eu queria que a gente aprendesse um pouco sobre esse conceito hoje à noite, e por isso o título da aula de hoje é Um Começo de um Novo Começo. Uau. Então, o começo de um novo começo. Mulheres, toda manhã é um novo começo. E a gente precisa crescer nessa convicção. Um novo começo para as nossas esperanças, um novo começo para os nossos arrependimentos e um novo começo para o nosso relacionamento com Deus. E o que eu amo do meu relacionamento com Deus é que eu posso ter um novo começo todas as manhãs. Agora, quando Deus começou? Vamos comigo em Gênesis. Vamos lá, vamos. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, a gente vai ler alguns versículos. O primeiro é o versículo 3. A Bíblia diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. Versículo 17. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar luz das trevas. E Deus viu que isso ficou bom. Versículo 20.
disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Ainda, versículo 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 31. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Uau! Eu acredito que nenhuma de nós tem dúvida que Deus fez algo maravilhoso. Ele criou, ele começou de maneira extraordinária. Sabe, eu estava conversando com a Rose ontem, e a gente estava conversando sobre o milagre da água para o vinho. E como as pessoas costumam deixar o melhor no começo, e depois vão, digamos assim, deixando as coisas mais simples numa festa, né? As coisas mais rapidinhas, mais baratinhas, o que sobrou. Mas não Deus, mulheres. Deus começou incrível e seguiu sendo incrível em cada coisa. O que ele fez no começo foi extraordinário. Mas ele não só fez o começo extraordinário, ele fez continuamente o extraordinário. E ninguém duvida disso, eu imagino. Olha isso, cada detalhe da terra, Deus fez de forma maravilhosa. E ele viu que era bom. E por isso ele seguiu fazendo. Então, o nosso primeiro ponto da noite é: Deus começou fazendo o impossível. Deus começou fazendo o impossível. Vamos para uma outra escritura em Isaías. Isaías 43. Vamos lá. Isaías 43, versículo 19. A Bíblia diz assim. Versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Uau! Apesar de Deus começar com muito poder, a criação do universo, olha isso, mulheres. Ele diz que não há nada comparado com o que ele pode fazer hoje. Uau. Então, ele segue fazendo o impossível. E ele está a ponto de fazer. Ele está pronto para isso. Ele fala, vocês não estão reconhecendo isso? Sim, eu fiz coisas milagrosas no passado, mas vocês não estão reconhecendo o que eu estou fazendo exatamente agora? Então, os milagres do passado. Pensa em todos os milagres que você já viu. Principalmente se você é discípulo há um tempo. Pensa nos milagres que você viu 20 anos atrás. Ou nos milagres que você viu 2 anos atrás. Ou até mesmo nos milagres que você viu 2 meses atrás. Alguns de vocês se batizaram 2 meses, 3 meses atrás. Esqueçam isso. Porque não há nada comparado ao que Deus quer fazer hoje com cada uma de nós. E é isso que a Bíblia fala. Sim, ele começou com o impossível, mas ele é Deus. Ele segue fazendo o impossível. E não há nada comparado com o que ele pode fazer exatamente hoje, com cada uma de nós. E ele mesmo pergunta para nós, vocês não estão reconhecendo isso? Eu já estou fazendo. Eu queria muito inspirar vocês, mulheres, a essa noite, a entenderem que Deus já está fazendo o impossível. Ele não só começou o impossível, ele segue continuamente fazendo o impossível. Amém? Vocês estão comigo, mulheres? Nessa empreitada. Vamos em Salmos, Salmos 89. Olha que incrível é o Deus a quem servimos. Salmos 89. A Josi ficou animada com Salmos. Vejo alguém animado com Salmos aqui na sala. Salmos 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8, a Bíblia fala: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor.
envolto em tua fidelidade. Uau. Mulheres, Deus é incomparável. O poder de Deus é incomparável. A compreensão de Deus é incomparável. Então, se você luta pensando que, nossa, ninguém me compreende, sem dúvida Deus te compreende. E a compreensão dele é incomparável. A sabedoria dele é incomparável. A fidelidade dele é incomparável. E ele veio antes de qualquer problema seu existir. Antes de qualquer coisa na sua vida existir, qualquer dificuldade, Deus já era. E Deus já era incomparável em todas essas coisas. E por isso, ele inicia e segue fazendo o impossível. Amém. Também, se a gente vê em Salmo 127, Salmo 127, versículo 1. Vamos lá, isso. A Bíblia fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Uau. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Uau! Aqui fala que não só Deus precisa, ele está no começo de tudo, mas aqui também fala, mulheres, que tudo que a gente começa precisa ter Deus como início. Então, tudo que fazemos precisa começar com Deus e também precisa terminar com Deus. E que privilégio a gente tem de adorar esse Deus tão perfeito. É um privilégio, não é uma dificuldade botar Deus no começo ou no fim. Que bom que a gente pode colocar Deus no começo e no fim de tudo que a gente faz, né? E pensando em começos, eu queria, na verdade, muito levantar uma irmã incrível que está entre nós aqui, que é a Lari. Então, para quem não sabe, a Lari está em fase de grandes começos. Lari. Então, a Lari se mudou essa semana de cidade. Agora ela está em Sumaré, depois de um tempinho em Santa Bárbara. Também, a Lari tem uma nova etapa na vida do marido dela, porque o marido dela começou a estudar a Bíblia e tem entrado nessa empreitada de se aproximar de Deus, e isso é maravilhoso demais. Então, isso é um começo, é algo novo para a Lari também. Um sonho novo para a Lari estar se transformando, né? Também a Lari está em um novo trabalho. Uau. Então, isso é incrível. E também a Lari continuamente está em uma nova caminhada com Deus. Então, a Lari, sem dúvida, é uma mulher de começos. Mulheres, se vocês têm dúvidas sobre começos, falem com a Lari, que essa semana muitas coisas estão iniciando e ela está preparada, porque ela tem colocado a Deus no início e no fim de cada começo que ela segue, né? Então, Lari, queria muito levantar a sua vida, porque Deus tem cuidado muito de você e, na verdade, Deus tem cuidado de cada uma de nós. Porque todos os dias e cada manhã é um novo começo. E a vida sem Deus não tem nenhum sentido. E a gente sabe disso. Por isso que numa quarta-feira à noite a gente está aqui, como mulheres, aprendendo sobre Deus. Mas também todo novo, todo começo sem Deus não tem sentido. E eu queria muito inspirar vocês, mulheres, não cometam o erro de deixar Deus fora da sua vida, de começar algo sem Deus, de fazer questão. Nossa, isso eu vou começar, mas isso Deus não toca. Nesse pensamento, Deus não toca. Nesse projeto que eu tenho na minha vida, Deus não toca. Não faça isso. Porque Deus precisa construir junto com você as coisas mais importantes da sua vida. Principalmente a sua salvação, sem dúvida, mas todas as outras coisas que vêm depois. Deus precisa. Porque como fala no versículo 1, se o Senhor não for construtor da casa, vai ser inútil trabalhar na construção. Então, sim, você vai construir, vai trabalhar, vai se esforçar, vai suar, vai virar a noite construindo, mas vai ser inútil, porque não é Deus que tem construído isso. Mas não conosco, somos mulheres que construímos com Deus. Amém. E por isso, o nosso primeiro ponto, Deus começou fazendo o impossível. Mas o nosso segundo ponto essa noite é, Deus começou, mas Jesus continuou fazendo o impossível. Então, vamos juntas em João 5. Vamos, João. João, capítulo 5. Muito bom, Malu. João, capítulo 5, versículo 19.
A Bíblia fala assim, do 19 ao 20. Jesus lhe deu esta resposta: Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Uau. Então aqui, mulheres, a gente vê que Jesus ele tinha um desafio na vida dele, fazer o que o pai deixou. Uau. Esse era o desafio dele. Mas eu queria perguntar, né? Como pensando que a gente vive para imitar a Cristo. Você está fazendo o que Deus quer que você faça? O que Deus deixou para que você faça? Ou você está vivendo pela sua própria força? Jesus não fez nada pela sua própria força. Nada que vinha de Jesus. E ele deixa claro aqui, eu só faço o que meu pai quer. Ele gostava da ideia de que ele não estava fazendo as coisas pela própria força. E como o nosso foco é Jesus, como eu falei, imitar Jesus, a gente deve honrar e viver como Deus espera, da mesma forma que Jesus fez. Honrou a Cristo, honrou a Deus e viveu da forma que Deus esperava. Imagina o que Jesus faria hoje, em 2021, no meio de uma pandemia, em Campinas e nas cidades vizinhas, em Santa Bárbara, Hortolândia. Se Jesus morasse em Hortolândia, o que ele estaria fazendo hoje? Vocês já pararam para pensar isso? O que Jesus estaria fazendo? Sem dúvida, ele estaria pregando o evangelho e ajudando cada um de nós, na verdade, a se aproximar dele. E é por isso que Jesus continuou impossível. Por quê? Porque ele fazia exatamente o que o Pai queria. Ele era extremamente obediente a Deus. Muito bom. E esse era o ponto, na verdade. Ele não conseguiria fazer o impossível se ele não fosse obediente. Muito bom. Porque se ele não fosse obediente, ele não ia viver o que Deus deixou. E sem colocar, lembra, Salmo 127, sem colocar Deus como construtor, ele não ia fazer nada. Ele ia ser só mais um homem. Mas ele obedeceu. Ele fez exatamente o que Deus queria. E por isso ele continuou impossível. E se você, eu sei que algumas de vocês têm lido os evangelhos, né? Algumas estão em Marcos, outras em Mateus, outras em João. Talvez alguém esteja em Lucas, não tenho conhecimento disso, mas talvez sim. Imagina, Josi está em Lucas, então todos os evangelhos estão contemplados essa noite. E que incrível, porque olha a quantidade de milagres que vocês veem Jesus fazendo. E talvez vocês perguntam, nossa, mas como Jesus fazia isso, sabe? Sim, ele era Deus e por isso ele fazia isso. Mas ele também fazia porque ele fez o que Deus pediu. Ele viveu exatamente o que o Pai deixou. E Jesus, mulheres, é uma inspiração para todas nós. Porque Jesus transformou o impossível em possível. Impossível em uma possibilidade. Então, Deus veio fazendo o impossível, e Jesus continuou fazendo o impossível, mas ele morreu na cruz para que fosse possível estarmos aqui hoje. Para que fosse possível a gente sonhar. Para que fosse possível a gente se arrepender. Então, ele transformou o impossível em algo totalmente possível, que estivesse ao nosso alcance, para que a gente pudesse viver e se maravilhar. E por isso, a gente vai para o nosso terceiro ponto. Então, nosso primeiro ponto, Deus começou fazendo o impossível. Segundo ponto, Deus começou, mas Jesus continuou fazendo o impossível. E o nosso terceiro ponto, o que Jesus transformou em possível, nós devemos terminar. Vamos para uma escritura comigo em João 13. Bom, sim. Vamos lá. João 13, versículo 15. A Bíblia fala assim, bem pequenininho. Depois que Jesus lava os pés dos discípulos. Lembra disso? Que Jesus lavou o pé dos discípulos? E aí Pedro falou, nossa, eu não sou digno, Jesus, por que você está fazendo isso? E ele falou, não, eu preciso fazer isso. Aí Pedro, então me lava inteiro. E Jesus falou, você não entendeu absolutamente nada do que eu vim fazer aqui. E amém, ele lavou só o pé. E depois que ele lavou o pé de todos os apóstolos aqui, olha só o que Jesus fala no versículo 15. João 13, versículo 15, a Bíblia fala, eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Ponto. Uau!
Então, nós somos chamadas ao mais alto nível de imitação. Jesus deixou, e ele não só deixou e deixou no ar, sabe? E talvez, fica a dica. Não. Ele fez e ele deixou bem claro. Eu estou fazendo isso como exemplo, para que vocês façam exatamente isso. Uau! Olha o tamanho da nossa responsabilidade, mulheres. Fazer exatamente o que Jesus deixou. A gente deve, não só a gente pode, a gente deve terminar o que Jesus transformou em possibilidade para cada uma de nós. Jesus morreu na cruz por cada uma de nós. Que cruz você deve ir para que alguém seja salvo hoje? Ele morreu numa cruz e por isso a gente tem a possibilidade da salvação. Mas qual cruz você está disposta a carregar, já que Jesus pediu para a gente imitar? Qual cruz você está disposta a carregar para que outra pessoa seja salva? Para que outra pessoa conheça mais de Cristo? Onde está seu coração hoje? No mundo ou ao pé da cruz? Aonde você está? Você pode estar com o coração, você pode talvez estar aqui, mas com o seu coração lutando contra coisas do mundo. Mas se a gente imita Cristo, o nosso coração está ao pé da cruz. Amém. E totalmente disposto a imitar nas partes mais difíceis e mais profundas da nossa vida. Muito importante, mulheres, sermos mulheres que imitam por completo a Cristo. E não só nas partes que são mais fáceis ou nas partes que já são do nosso caráter, porque cada uma de nós tem uma parte de Cristo. Não, vamos imitar por completo. Se a gente vai para o capítulo 14 de João, versículo 12, olha o que a Bíblia fala. Diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Então, Jesus nos fez algo incrível. Ele nos deu paz, ele nos trouxe uma nova esperança, ele nos deu salvação, mas hoje somos chamadas para fazer algo ainda maior. Uau! Como fazer algo ainda maior do que Jesus deixou? Jesus capacita, a gente viu isso, Deus capacita, a gente viu isso domingo. Mas nós somos chamadas a isso, a viver esse impossível com Cristo. E olha só que incrível, como a gente pode viver isso? No versículo 18 de João 14, a Bíblia deixa uma direção, um consolo para nós. Diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, como a gente consegue, entendendo que ele não vai nos deixar órfãos? E de fato ele não deixou mulheres, porque ele deixou o Espírito Santo para que a gente pudesse ser conduzidas como discípulas. Cada uma de nós, enquanto discípulas, tem o Espírito Santo morando em nós. Então, a gente pode vencer qualquer coisa e fazer mais do que Jesus fez aqui na Terra, como ele mesmo falou, porque a gente tem o Espírito Santo. Amém. Se a gente segue lendo no capítulo 15 de João, do versículo 26 ao versículo 27, olha só o que a Bíblia fala. João 15, 26 ao 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, aqui a gente vê como Jesus deixou o Espírito para nos guiar. Então, o Espírito Santo fortalece você para que você possa viver o Evangelho ao máximo. Ele também te defende e te protege. E, principalmente, o Espírito te consola. E isso que a Bíblia fala aqui. Ele deixa o conselheiro, ele deixa o consolador. Para que em momentos difíceis a gente possa ter consolo vindo da parte de Deus. Então, não, a gente não é órfão e a gente pode confiar nesse poder. E por isso a gente pode fazer o impossível. Observem o poder que temos dentro de nós mesmos. Nós somos uma nova criação e Deus decidiu viver em nós. E por isso a gente pode fazer o impossível. E por isso ele deixou para nós o impossível. Então, vamos em Mateus 28. É uma escritura que algumas de vocês conhecem de cor, mas é sempre bom reler. Então, Mateus 28. Vamos juntas. Vamos lá, Mateus 28.
do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. A Bíblia diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui, mulheres, Jesus deixa claro que tem todo o poder no céu e na terra. E ele tem todo o poder para fazer o possível e o impossível. E olha só que incrível. Ele passa para nós. Olha, isso é grandioso demais. E às vezes a gente esquece ou pensa, tudo bem, tem muitas discípulas no mundo e alguma delas vai completar. Não! Jesus está pedindo para cada uma de nós individualmente completar o que ele deixou aqui na terra. Uau! Ele fala, completem. Olha, toda a autoridade foi dada a mim. Agora vocês vão e completem o que eu comecei. Uau! Se você quer um propósito, se você está aqui nessa reunião e você pensa, meu Deus, o que a Malu está falando, quer ser discípula, você quer um propósito, faça a vontade de Deus. E ele garante que vai estar com você até o fim dos tempos. E não tem segurança melhor do que essa. Você entender que Deus garante que vai estar com você até o fim dos tempos. Nós não somos órfãos. Talvez algumas de nós veio de uma família que nos abusou fisicamente, que abusou emocionalmente de nós, até verbalmente pode ter tido algum abuso, ou alguma distância, ou alguma ausência. Mas na nossa vida espiritual, nós nunca somos órfãos. Nós temos o reino, que é algo incrível. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos consola, nos defende, nos protege. E sem dúvida, hoje é um dia para um novo começo. Para que a gente possa abraçar o impossível que Jesus deixou e, de fato, completar o possível. Porque Jesus também está conosco até o fim. Amém? Vamos ver uma outra escritura em João 4. Uma penúltima escritura para fortalecer a nossa convicção hoje. Então, espero que vocês estejam super convictas que nós precisamos seguir o impossível que Jesus deixou, essa missão incrível. Mas vamos em João 4, versículo 1. A Bíblia fala assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, a gente tem um desafio incrível aqui na Terra, que Jesus deixou. Ele não veio aqui para ele fazer todas as coisas, não, ele veio aqui para nos ensinar como completar todas as coisas. E a gente tem esse desafio de ajudar as pessoas a terem um relacionamento com Deus. E a gente vai fazer o impossível, porque Jesus pede. É só por isso, não porque está na nossa zona de conforto, ou porque, uau, a gente super acha que é possível. Não, o nome está aí, impossível. Mas a gente faz porque Jesus pede. E mais do que pede, ele promete que vai dar certo. Então imagina isso, você começar uma caminhada e você sabe que vai dar certo. Mesmo que pareça impossível, mesmo que você não veja o fim, você sabe que vai dar certo. Porque Jesus prometeu. E a gente leu em Salmo 89 que a fidelidade de Deus é a maior de todas. É a maior fidelidade que pode ter. E por isso a gente pode confiar. E não só a gente vai fazer coisas impossíveis, a gente vai fazer coisas ainda maiores. Então, eu queria desafiar todas nós essa noite. Comece uma página nova com Deus. Não importa onde você está com Deus. Talvez você está decolando com Deus. Ótimo, comece uma página nova. Talvez você está duvidando de Deus. Talvez você está duvidando do cuidado de Deus. Comece uma página nova. Talvez você está duvidando do reino. Comece uma página nova. Talvez você está duvidando das escrituras e do que estão ensinando para você. Comece uma página nova. Talvez você está duvidando que você é capaz. Você entende o reino, você entende as escrituras, mas talvez você está duvidando que você é capaz de começar algo novo com Deus. E o meu desafio para você é o mesmo.
comece uma página nova com Deus. Sua dificuldade, seu pecado, seu sonho em salvar todo o interior de São Paulo, com Deus, todas essas coisas são possíveis de vencer e de alcançar. Mas não comece de forma medíocre. Comece fazendo o impossível. Porque esse foi o exemplo que Jesus deixou para nós. Parece impossível para nós, mas para Deus é com um estralo de dedos ele faz. Às vezes a gente fica surpresa porque Jesus andou na água, mas mulheres, Deus fez água. Tem algo mais impossível que isso? Então, sim, Jesus fez algo incrível, mas ele é o próprio impossível, sabe? Não existe algo que Jesus não possa fazer por nós e nem por as pessoas que estão próximas dele. Não existe. Ele está aqui para cumprir o impossível. Eu queria terminar esse culto com uma última escritura em Lucas 18. Então, pense em algo. Algo que vocês, talvez cada uma de vocês pensou, talvez a primeira coisa que vocês pensaram quando eu falei sobre impossível. E comece algo com Deus, comece isso mesmo com Deus. Porque se é algo que você pensa impossível, então rima com Deus, né? Porque Deus é Deus do possível. Você acha que isso é impossível? Junta, como dominó, sabe? Junta as pecinhas que são próximas e vivam isso com Deus, né? Então, vamos terminar em Lucas 18. Versículo 17. Perdão, versículo 27. Lucas 18, versículo 27 ao 30. A Bíblia fala assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Então, os milagres do passado, mulheres, não são nada comparado ao que Deus quer fazer com você hoje. E a gente precisa ter essa fé. Não são nada. Tudo que aconteceu, imagina, tudo que aconteceu de incrível na sua vida, não é para você deletar, mas pensa, o que Deus quer fazer agora com você é algo muito maior. Ele só quer que você cresça cada vez mais, que você alcance cada vez mais o impossível que Ele deixou. Então, tenhamos essa fé. Você está aqui porque você deve terminar o que Jesus transformou em possível. Vamos ter essa fé, mulheres, de que sim, a gente pode fazer um novo começo. E como fala o título, fazer um começo de um novo começo com Deus. E aí amanhã você toma a mesma decisão e você faz um outro começo com Deus. E todos os dias vocês têm um novo começo com Deus. E isso vai glorificar muito a Deus e vai fortalecer muito a fé de cada uma de vocês. Então, amo vocês e para Deus seja a glória. Oi, gente. Nossa, muito obrigada pela pregação, Malu. Nossa, especial, né, de pensar, né, o quanto que eu acho que o primeiro ponto que falou, a questão que Deus é Deus impossível, né? Quando ele, em Gênesis, você falou, né, de que é interessante, né, essa discussão, né? Não, o que você falou, né, na questão de que Deus, ele ah, continuou fazendo o possível, né? Que não deixou de fazer, né? Aí eu fiquei lembrando, realmente, a gente começa uma coisa, começa na empolgação, depois o meio fica meio que mais ou menos, que nem faculdade, né? Tudo bem, não tá tão bom assim no final. Aí eu fiquei pensando, nossa, não, mas Deus sempre fez e fez melhor ainda, né? Tipo, impressionante. Foi muito incrível no começo, mas sempre foi muito, sempre superou muito mais. Uau! Então, eu acho incrível, né, de pensar que a gente tem que ter essa mente, né, mudar essa mente para fazer muito mais melhor. Muito obrigada, Malu, por essa pregação. E eu quero colher mais comentários. Quem quer comentar, levante a mãozinha. Isa? Sim, a pregação foi incrível. Uma coisa que me chamou muita atenção, aliás, tudo me chamou atenção, mas algo que eu posso viver hoje. O que Jesus estaria fazendo hoje? E quando a gente para refletir isso, a gente tira os olhos de nós mesmos e deixamos de ser egoístas
e pensamos, o que eu posso fazer para levar outra pessoa para o reino de Deus? O que Jesus faria para deixar essa pessoa feliz? Eu usaria as minhas próprias palavras ou usaria as escrituras? Então, assim, é incrível a gente, em tudo que nós formos fazer, pensar que, tipo, Jesus realmente está conosco, né? Mas se ele pudesse sussurrar ali no seu ouvido, filhão, faz isso. Então, assim, que a gente possa tomar as nossas decisões, as nossas atitudes, refletindo nisso, né? E aquilo que foi impossível para nós, com certeza Deus tem uma saída para a gente fazer. Então, uau, que a gente venha se sentir encorajadas com isso. Sim, incrível. Mais alguém quer fazer comentário? Opa, a Débora. Pode falar, Debs. Ah, legal. Obrigada, Cris. Obrigada, Malu, pela pregação. Achei que foi muito, muito inspirador, assim, pensar de que não todas as coisas Jesus tornou possível. Nossa, essa perspectiva e essa mentalidade dá muito ânimo e muita esperança, na verdade, né? De fato, imagina, todas as coisas Deus tornou possível. E Ele já fez tantas coisas incríveis e nos capacita e Ele quer e espera que a gente faça coisas maiores ainda. Então, nossa, isso é muito, muito poderoso. Fiquei refletindo sobre o que é o impossível na minha vida, né? Para de fato, o que é impossível, que na verdade não é possível, é possível. Então, eu fiquei pensando, anotei também, fiquei muito animada com isso, né? E pensar especialmente sobre o Espírito Santo como consolador, né? Como um pai que é presente, um pai que ama, né? E tá junto e torce por mim, né? E tá comigo sempre. Então, isso confortou muito meu coração. E uma frase que eu lembrei, que eu li hoje, a frase não é exatamente o que eu vou falar, mas é a ideia, a frase é essa ideia. Eu lembro que era o contexto em que falava assim, não espere o fim do ano, exatamente isso, assim, não espere o começo do ano, na verdade, para fazer algo. Se dê como um presente fazer esse algo agora, nesses 6 últimos meses, porque no começo do ano você já vai estar forte e já vai ser o que você gostaria de ser no começo do ano. Então, eu pensei, nossa, é verdade, não preciso esperar o próximo ano. Eu posso fazer hoje e no começo do outro ano eu já vou ser aquilo, né? Então, lembrei muito dessa frase, dessa ideia quando como eu estava falando. Queria agradecer de novo por essa esperança, na verdade. Amém, muito bom, né? Uau, incrível. Agora, a Lari? Sim, nossa, foi incrível. Muito obrigada, Malu, e obrigada, mulheres também. Mas eu gostei muito, assim, de como você falou que você sempre deixava os começos para a virada do ano, e eu sempre pensei assim, né? Então, acho que ano que vem eu começo uma dieta, que essa é a famosa, né? E coisas do tipo, e pensar que é um incrível privilégio com Deus a gente poder começar toda manhã, né? Então, como a Malu falou, eu estou passando por muitos recomeços, principalmente essa semana, mas que incrível pensar que eu posso ter esses novos recomeços, que Deus permite isso. E eu gostei muito do ponto, né, de sempre colocar Deus no início de tudo. Então, isso também é um privilégio, isso também é um conforto, saber que Deus está na frente de tudo, que eu posso ficar calma, que Ele tá lutando por mim, né? Então, me sinto muito privilegiada, muito amada. E, bom, qualquer recomeço não é assustador agora. Incrível. Bom, acho que para os comentários, se vocês quiserem comentar mais, podem falar no chat. Agora eu vou dar uns avisos, né? Então, esse clube deixa com gostinho de quero mais começos. Então, nessa sexta-feira, às 6:30 da noite, nesse mesmo link, né? Via Zoom, vai ter também um tempo de boas notícias. Vai ser um tempo agradável para a gente
o propriamente disso, falar boas notícias, né? E tá unidos também, né, para falar disso, né? E sobre Deus também, quanto é incrível. E também, esse domingo também vai ser super especial, vai ser semipresencial. Então, se alguém quiser ir presencialmente, pode falar com quem convidou você. Ou também, se não conseguir presencialmente, tem o link do Zoom também, que é esse mesmo link. Então, ele vai começar às 10 horas da manhã de domingo. E é isso. Muito obrigada, Cris, pelos avisos. Então, agora, para a gente encerrar o nosso culto maravilhoso, vamos com uma última canção. Cantemos. 1, 2, 3, cantemos. O Senhor está aqui. Ergamos um tempo a Deus. Um lugar de louvor, um trono celeste, só para o Rei dos Reis. Só para o Rei dos Reis. Cantemos alegres canções, seu amor nos envolverá. Cantando louvores que agradam a Deus, Ele aqui estará. Ele aqui estará. O Senhor espera ter vidas corretas, dedicadas a Ele. O Senhor espera louvores sinceros, ofertados a Ele. Cantemos, o Senhor está aqui. Pegamos um templo a Deus, um lugar de louvor, um trono celeste, só para o Rei dos Reis, só para o Rei dos Reis. Cantemos! Boa noite, meninas e mulheres! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, Boa gente! Tchau, tchau! Boa noite! Tchauzinho, Boa noite. Rita! Tchau, Boa Mari! noite. Boa Tchau, noite, Isa. gente. Obrigada, viu? Boa noite, Tchau, Rose. Rose. Boa noite, Boa noite, Bélia. obrigado. Obrigada, linda. Boa noite. Obrigada, Débora. Tchauzinho! Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau, mãe. Gabriel. Tchau, Rose. Tchau, obrigada, viu? Tchau. Eu sou só um pouco tímida, mas logo, logo eu me solto. Sim, muito bom! Rose. Olha aqui, ó. Anotei tudinho aqui, mano. Muito bom! Olha tudo aqui, ó. Muito bom, Rose! Muito Muito bom! Anotadinho, viu? Com o tempo eu me solto. Sim, Tá bom? incrível. Obrigada por ter vindo, Rose. Um beijão. Ai, obrigada a vocês todas por ter me recebido. Fico muito feliz.